Bom dia, aqui é Larissa Pérez, analista de ações da XP Investimentos. Esse é o Morning Call, na segunda-feira, dia 31 de janeiro. No campo de estratégia, o time de Research XP atualizou as carteiras Top 10, Dividendos, Small Caps e BDRs para o mês de fevereiro. Mudanças foram feitas para proteger as carteiras tanto do cenário macroeconômico doméstico mais desafiador, quanto da alta nas taxas de juros nos Estados Unidos. Além disso, também houve uma mudança na carteira ESG, um nome cujo cenário adiante é menos atrativo, foi trocado em prol de uma companhia que vemos como uma opção muito interessante no investimento no setor de energia no Brasil. Já no campo da economia, nesta semana, os destaques incluem a publicação de dados de emprego nos Estados Unidos, dos resultados do PIB e dos índices de inflação na zona do euro. No cenário doméstico, a decisão de juros do Copom assume o protagonismo, lembrando que esperamos uma elevação da taxa Selic para 10,75% ao ano. Hoje, os mercados globais amanhecem positivos, enquanto a bolsa americana se encaminha para encerrar o seu pior mês desde março de 2020. Em relação à temporada de resultados, nessa semana reportam praticamente um quarto do índice S&P 500 em valor de mercado, incluindo nomes de peso como Amazon, Google e Meta. Até o momento, das 169 empresas presentes no índice que divulgaram suas balanças, 77% superaram expectativas de lucro, segundo o FactSet. Na Europa, o foco fica por conta da divulgação dos dados do PIB da zona do euro e a inflação ao consumidor. Na China, a bolsa local permanecerá fechada até a sexta-feira, mas a bolsa de Hong Kong ainda operou hoje em horário reduzido e o índice de Hang Seng fechou em alta, impulsionado pelas expectativas de maior afrouxamento monetário no país, após dados do PMI indicarem desaceleração econômica versus o mês anterior. Por fim, o petróleo amanhece negociando próximo aos $91 por barril, em alta de quase 1%. Quanto à economia nos Estados Unidos, os membros do Federal Reserve, o Banco Central no país, estão adotando um discurso de fazer o que for necessário na política monetária americana. Na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse em entrevista coletiva que não descartaria aumento em todas as reuniões em 2022 para combater a inflação. No fim de semana, Rafael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, disse em entrevista ao jornal Financial Times que um aumento de 0,5 pontos percentuais é possível, se justificado pelos dados econômicos. A sinalização impulsionou os juros do título do governo americano, sendo que as taxas dos títulos do Tesouro Americano de 2 anos estão sendo negociadas acima de 1,2% essa manhã, o nível mais alto em 2 anos. Ainda sobre economia, no Brasil, nessa semana, as atenções devem se voltar para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Nessa reunião, acreditamos que o Copom deve elevar a taxa Selic em 1,5 pontos percentuais na quarta-feira, conforme amplamente sinalizado. Analistas de mercado vão acompanhar de perto o comunicado que acompanha a decisão, principalmente se a autoridade monetária indicar outra alta da mesma magnitude em sua próxima reunião, que deve acontecer em março. Já no campo político doméstico, destaque para o fato de que o Congresso volta hoje após o recesso do final de ano. Por fim, no campo da política internacional, a crise na fronteira da Ucrânia e da Rússia segue em destaque. Segundo o governo americano, o número de tropas russas na região aumentou no final de semana. Na tentativa de persuadir o governo russo a evitar um conflito, Boris Johnson deve realizar ligação com Vladimir Putin nessa semana. Já no lado da política doméstica dos Estados Unidos, parlamentares estão focados no orçamento do ano, que precisa ser aprovado até o dia 18 de fevereiro. Apesar do risco de shutdown não ser considerado relevante, democratas relatam temores de não chegar a um acordo e ter que estender uma medida provisória até o ano que vem, quando não há certeza de que o partido terá maioria no Congresso. Por hoje é só e uma excelente semana a todos.